Livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos teus pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, nós vamos estar trazendo aqui, nós vamos começar aqui uma introdução para a gente estar entendendo um pouquinho como o João vai chegar aqui nessa ilha chamada Ilha de Patmos. Então, desde que o imperador Nero, o imperador romano, ele assume o governo em Roma em 54, ali depois de Cristo, a igreja começa a sofrer grandes perseguições pela crueldade desse imperador. A gente vai ter uma ideia mais ou menos dessa crueldade, que no ano 64 houve um incêndio criminoso, um incêndio em Roma. E esse incêndio ele foi promovido, responsável por ele era justamente esse imperador. E a culpa desse incêndio ela cai sobre os cristãos. E por isso acontece ali um grande massacre, onde os cristãos eram crucificados e queimados nas praças para iluminar as noites de Roma. E depois, já no ano 66, a gente está dando uma passada, a história é intensa, precisa se ler, mas para a gente entender um pouco, que no ano 66 já também, houve também uma grande rebelião judaica, contra os romanos, judeus contra os romanos, devido a essas situações todas que eles viviam. Depois, já no ano 68, Nero ele vai sair dessa... deixar de ser o imperador, e ele foge, e aí ele se suicida. E a gente vai ver que tantas coisas estão acontecendo no meio desse caminho aí. Quando a gente já vai chegar agora no ano 70, vai surgir um novo imperador, Vespasiano. Esse imperador ali, ele funda o Coliseu, até vamos chamar até do anfitrião da morte, porque você vê que tantas coisas estão acontecendo nesse período, E depois esse Vespasiano morre. Tito, que era filho de Vespasiano, que também estava nessa linhagem aí, também morre. E aí, no ano 81, vai surgir um outro imperador, que é Domiciano. Domiciano, que também é filho de Vespasiano. Então, vem ali naquela sequência. E esse imperador agora, Domiciano, ele era conhecido como Nero Redivivo. Por quê? Porque ele tinha essa sede, essa fúria como Nero tinha contra os cristãos. Domiciano também vinha perseguindo a igreja nessa mesma fúria. E ele foi também o primeiro imperador romano a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi nesse período aí que acontece o exílio do apóstolo João. Devido a essas situações aí, essa perseguição aos cristãos, esse imperador querendo ser adorado, nesse caminho aí ele captura João, e João é exilado na ilha de Patmos. Até aqui, para a gente entender um pouquinho como João chega a essa situação. João está na ilha de Patmos, ele está ali isolado, sofrendo, mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque em Apocalipse 1:9 vai mostrar que João está ali naquela situação. Não foi simplesmente porque Domiciano o exilou ali, foi pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo.
né? Devido a todas essas questões, ele está ali. E nesse período, os outros apóstolos já tinham sido mortos, né, por esse martírio, e resta agora só João. E quando tudo já parecia estar no final, quando tudo parecia já ter chegado ao fim, quando tudo parecia já ter acabado, Deus abre uma porta. O nosso Deus, ele é maravilhoso assim, ele não nos abandona. Quando tudo parece que está ruim, quando tudo parece que não tem mais jeito, né? Quando a situação está terrível, Deus vem e abre mais uma porta. E é o que acontece com João, né? No Apocalipse 4, no versículo 1, né? Tem uma palavra de Deus que diz para João assim: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa vão de acontecer. João tem essa visão maravilhosa, Deus tratando com ele. Então a gente vai ver que quem governa é Deus, o soberano é Deus, quem comanda é Deus, quem criou todas as coisas é Deus, quem governa é Deus, quem tem a nossa história na sua mão é Deus. É o nosso Deus. É Ele quem cuida de nós. E a palavra vai dizer que João, ele escuta uma voz, ele tem essa visão, ele escuta uma voz como que de trombeta, e que vai dizer para ele: João, o que você vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas. E quando ele se volta para ver que voz é essa que está falando com ele, ele vê 7 candeeiros. Outras passagens vão dizer 7 castiçais, né? Que é o símbolo da igreja. E ele vê um no meio desses candeeiros que era semelhante ao Filho do Homem. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, essa visão que João tem, desse semelhante ao Filho do Homem, que está no meio dos 7 candeeiros, esse Cristo que João vê, não é aquele Jesus angustiado, né, suando gotas de sangue no Getsêmani. Não é aquele Jesus que estava sendo levado por aqueles caminhos, carregando uma cruz, ensanguentado. Não era aquele Jesus que Isaías vai dizer que ele não tinha parecer, que se nós o víssemos, nós nem iríamos conhecer, porque ele não tinha parecer. Não era aquele Jesus que estava sendo trucidado, envergonhado, humilhado. Não é. Esse Jesus que João vê é o Jesus vitorioso, é o Jesus vencedor, é o nosso Senhor. Ele não está mais com seus cabelos sujos de sangue, não, mas seus cabelos agora são brancos como a lã. Ele não está mais com aquela aparência sem parecer, como Isaías fala. Não está mais, a voz dele não está mais embargada pela sede, mas está como a voz de muitas águas. Louvado seja o teu santo nome, o seu rosto não está mais desfigurado pela dor, mas agora ele brilha como o sol. É esse Jesus. E aí vai dizer que João cai aos seus pés como morto, e ele põe a mão sobre João, a mão direita, e ele vai dizer para João: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. No versículo 13 aqui, vai mostrar que João o vê aonde? No meio dos candeeiros. Vê ele no meio da igreja. Irmão, Jesus, ele está aqui, no nosso meio. Ele está no meio da igreja, ele está passeando, ele está nos vendo, ele está nos observando. Diz que ele está no meio. E nós não viemos aqui, né, para um simples encontro. Nós viemos aqui para estar em intimidade com ele. Nós viemos aqui para louvar a ele, para adorar e bendizer o nome dele. Nós viemos aqui para ouvir o que ele também tem para falar conosco. Porque não é só nós que falamos, e ele fala, porque ele disse: clama a mim, eu responder-te-ei. Eu vou anunciar as coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então ele está aqui no nosso meio para nos sondar, para nos exortar, disciplinar, né, para nos consolar. Ele é o nosso Deus. Ele está vivo. Ele disse: eis que eu morri, ressuscitei, eu estou vivo.
Louvado seja o santo nome do nosso Deus. Então, aqui nessas cartas, né, nós vamos encontrar, né, Jesus, ele tem uma fala sobre essas cartas que ele diz: eu o conheço, eu o conheço. Ele é o único que conhece lá no profundo escondido do nosso coração. Ele é o único. Hebreus 4,12 vai dizer que a palavra é viva e eficaz. Ele é a palavra viva, que conhece lá no profundo e no escondido. Hebreus 4,12 diz que a palavra é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios e penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. O que você não conhece em você, Jesus conhece. Lá no profundo e no escondido, a palavra dele penetra, discerne e nos consola, nos exorta e nos ajuda a termos uma vida na presença dele. Para a igreja de Esmirna, vou tentar ser breve aqui, mas quero ser bem clara para a gente entender um pouco dessas cartas. Para a igreja de Esmirna, ele vai usar a expressão: eu conheço a sua tribulação. Né? Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rica. Né? Ele vai apresentar aqui esse eu conheço antes para 5 igrejas. Eu o conheço. Para 5 igrejas, é Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu conheço as tuas obras. Aquilo que ninguém vê, que ninguém conhece nós, Jesus sabe. Lá, quando nós estamos lá no nosso quarto, no nosso escondido, Jesus sabe. Ele conhece. Ele diz, eu conheço as suas obras. Para a igreja de Esmirna, ele vai usar essa outra expressão. Ele vai dizer, eu conheço a sua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rica. Né? Ou seja, então esse conceito de riqueza aqui nosso é diferente de Jesus. Né? A nossa visão ela é de mundo, né? Mas Jesus é espiritual. Então, na igreja de Esmirna, que era a igreja mais pobre da Ásia, né? Jesus vai dizer para ela, tu és rica. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ela era pobre na terra, mas ela era rica no céu. Ela era pobre financeiramente, mas ela era rica espiritualmente. Ela era pobre aos olhos dos homens, mas ela era rica aos olhos de Deus. Laodiceia era a igreja mais rica da Ásia. E ela, né, ela própria dizia dela, né? Eu sou rica e de nada eu tenho falta. Ela mesma se via numa posição e Jesus vai dizer para ela, tu és pobre, miserável, cega e nu. A igreja de Pérgamo, Jesus vai dizer, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde estás o trono de Satanás. Em Pérgamo, havia ali uma construção, 2 construções. O primeiro templo era de adoração ao imperador romano, como divindade. E tinha também um outro templo, um oficial de Esculápio, que era lá, eles adoravam lá, um deus grego-romano da medicina, da cura. Então, hoje, né, a gente vê às vezes no médico aquele emblema de uma cobra, por quê? Porque era representado pela serpente. Então, está ligado a essa questão aqui. Então, meu irmão, qualquer lugar onde se adora o homem, qualquer lugar onde se adora ídolos, como diz o Senhor Jesus aqui, olha, é lugar de Satanás. Onde habita Satanás. Por quê? Porque a glória é de Deus. Porque todo o poder é de Deus e ele não divide com ninguém. E aqui eles estavam querendo a glória para si. Então, onde se coloca ídolos para adoração, Deus não se agrada. Por quê? Porque o ídolo é nada. É pedra, é pau, é gesso, é bronze. Como diz o Salmo 115, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Então, todo lugar onde o homem é o centro da atenção, onde os ídolos são o centro da atenção, lugares onde habita Satanás.
E é disso que Jesus está falando sobre aqui para a igreja de Pérgamo. Então, nós vamos observar que nessas cartas, Jesus tem censuras e elogios para fazer para essas igrejas. Para duas, ele tem só elogios, que é a igreja de Esmirna, a mais pobre, e a igreja de Filadélfia, a mais fraca. Daí, nós entendemos que o importante numa igreja não é ser forte, devido segundo a visão dos homens, mas é ser fiel. É ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Para as outras quatro, ele tem censuras e elogios. Como nós estivemos aqui, por exemplo, para a igreja de Éfeso, ele elogia a igreja de Éfeso pela firmeza dela doutrinária, pela sua perseverança, que mesmo em meio à face da perseguição, ela não negociava a verdade, ela não suportava os falsos apóstolos, ela odiava as obras dos nicolaítas, que induziam o povo à prostituição. Mas Jesus vai dizer para ela: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Aqui, irmão, está um perigo terrível. Está um perigo grande, um risco que nós precisamos observar. Que pela defesa da doutrina, perdeu o fervor, perdeu o amor. É o tanto cuidado aqui com a doutrina e se perdeu o amor, se perdeu. Eu estava ouvindo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer: não basta ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração, é preciso ter amor, né? Jesus, ele fala para Nicodemos, né, que estava cheio das suas obras, e Nicodemos chega: Senhor, vai conversar com ele, e ele vira para Nicodemos e ele diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Tu é príncipe em Israel e você não sabe disso. É necessário nascer de novo. Então, não basta, irmão. Não basta ter aqui, ó. Aqui tem que estar cheio. Louvado seja o santo nome do Senhor. Para a igreja de Tiatira, ela tem mais fé e ela tem mais obras. E Jesus disse: tenho, porém, contra ti, que toleras a Jezabel, a falsa profetisa que induz meu povo à prostituição, à idolatria, à imoralidade. Ou seja, a igreja, ela é bíblica. A igreja, ela é fiel. A igreja, ela não negocia a verdade. Ela ama o próximo. Ela é acolhedora, ela é vibrante, ela ama Deus sobre todas as coisas. Então, nós vamos observar que aqui Deus, o Senhor, ele tem elogios, mas ele tem também censuras. Duas só tem elogio, quatro tem elogios e tem censuras. Para a igreja de Sardes, né, depois leem as cartas para vocês terem entendimento melhor. A igreja de Sardes, ela é uma igreja que tem nome de que vive. E Jesus vai dizer: tu está morta. Irmãos, olha que terrível isso, irmão. Né? Porque Jesus vai dizer: você está morta, mas ela tem nome de que vive, mas ele vai dizer: você está morta. Então, ele diz: eu conheço, para ela está viva, mas Jesus está dizendo: você está morta. Então, Jesus, ele conhece, irmão, a verdade do íntimo do nosso coração. E o que importa não é os que pensam, o que dizem de nós, o que vão pensar de nós, mas é o que Jesus está pensando, está dizendo a nosso respeito. Né? Ele tem esse diagnóstico sobre essas igrejas, sobre essas situações, né? E a gente vê que, de alguma forma, tem sempre umas falhas no meio da igreja. Né? E eu quero, nessa hora, que você venha comigo no capítulo 3, no versículo 14, que eu quero me deter um pouco com você, é aqui na igreja de Laodiceia. Capítulo 3, do versículo 14 ao 22, nós vamos estar lendo. Capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 14 ao 22, que é a 7ª carta à igreja de Laodiceia,
que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei, frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada eu tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vamos ver que nessas outras cartas, 2 teve só elogio, e as outras 4 houve elogios e houve censuras, né? E o que o Senhor está avaliando de nós, né? Então, eu quero me deter aqui nessa carta, porque nós vamos ver que a igreja de Laodiceia, ela não recebe nenhum elogio. Ela não recebe nenhum elogio. Ela recebe só censura. Observe que esta igreja, ao se autoavaliar, ao olhar para ela mesma, ela ver o melhor conceito dela mesma. Nós vimos ali no versículo que é de que eu estou rica, eu estou farta, eu estou abastada e de nada eu tenho falta. Então ela olha para ela bate palma para ela mesma, né? Porque aos olhos dela, ela está perfeita, ela está correta. Jesus vai usar ali algumas palavras, morno, quente, frio, ele fala de colírio, tá? Essas falas também, muitas das vezes, estão ligadas à questão da geografia do local. Então, eu trouxe alguma coisa aqui para a gente prestar atenção. Que a Laodiceia, ela ficava no vale, né? E ali também tinha mais 2 cidades ali naquela área, e nós tínhamos ali de lado a cidade de Herápolis, onde nessa cidade tinha uma fonte de águas quentes terapêuticas. Então, muitas pessoas iam para lá para fazer tratamento, se cuidar. E do outro lado, nós tínhamos a cidade de Colossenses, os Colossos, onde tinha também fontes de águas frias e bem geladas, também terapêuticas, e que as pessoas também iam para lá para se cuidar. Mas em Laodiceia, as águas de Laodiceia, ela vem de um aqueduto e elas eram próprias para uso, para beber, para uso, né? E elas já chegavam ali mornas, aquela água já sem vida, né? Não tinha a mesma função das outras. E Jesus aí vai pegar esse gancho geográfico para falar da mornidão espiritual da igreja de Laodiceia. Essa é a nossa mensagem, restaurando o fervor espiritual. Jesus vai pegar esse gancho e ele vai dizer, antes fosse fria ou quente, porque és morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Senhor. Ele fala do colírio, ele fala cega e nu, né? Cega. O que ele fala do colírio,
Essa cidade de Laodiceia, ela tinha um centro oftalmológico, que tinha um tratamento, lá tinha um remédio que era quase milagroso e curava, e o povo se tratando ali. E Jesus vai dizer, mostrando para ela, vocês estão preocupadas com os seus centros oftalmológicos, mas vocês estão cega e nu. Mornidão espiritual. Jesus vai pegar esse gancho para falar isso para aquela igreja. Observe que não há da parte de Jesus para essa igreja, né, que só recebe censuras, não há nenhuma censura para aquela igreja a respeito da doutrina. Não há. Ali não tinha doutrina de Jezabel, não tinha doutrina de Balaão, que estava induzindo o povo para a prostituição, para a imoralidade. Não tinha, meu irmão, não tinha os falsos ensinos, não tinha os falsos mestres. Então, quando a gente olha para essa igreja, a gente vai dizer o quê? É uma igreja correta. Ela está corretíssima. Não tem problema nenhum lá, não tinha problema de moralidade, não tinha escândalo, não tinha nada. Aí ela olha para ela e diz, eu estou farta, eu sou rica, eu sou abastarda. Eu não tenho falta de nada. Mas Jesus está olhando para ela e está dizendo, tu é cega, tá nu, tu tá morna. Antes tu fosse fria, antes fosse quente, mas tu tá morna. E olhando para ela, parecia que não tinha nada. Ela gozava de boa reputação na cidade. E Jesus vai dizer para ela, eis que eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, o que estava incomodando Jesus nessa igreja? Era a falta do fervor espiritual, meu irmão. Às vezes nós estamos fazendo tudo. Doutrinariamente não tem problema algum. Doutrinariamente está tudo perfeito. Se prega a verdade. Cuida-se das coisas do templo. Estamos na oração. Estamos fazendo, estamos cuidando. Mas o que está faltando? Está faltando intimidade. Está faltando entrega. Está faltando fervor. É o que nós temos buscado aqui, né? Nós temos estado em oração, né? Porque é isso que nós queremos. Senhor, nos levanta. Senhor, nos ajuda, né? Nós temos buscado por avivamento. Glória a Deus por isso, que com certeza esse Jesus que está aqui no nosso meio hoje, ele tem visto o nosso coração, ele tem visto a nossa busca, e é esse o desejo do coração dele. Falta entusiasmo. Falta entusiasmo. Já fui na igreja hoje, já voltei, vim amanhã, agora eu tenho tanta coisa para fazer. Falta entusiasmo, falta o coração aquecido, falta amor pelo estudo da palavra, falta desejo de oração. Está faltando. Essa igreja aqui, ela tinha tudo, ela dizia, eu de nada eu tenho falta. E eu achei interessante que Jesus vai dizer para ela, que ela diz, eu de nada tenho falta. E Jesus vai dizer, mas tu não sabes. Olha que ele diz para ela, mas você não sabe. Ou seja, para ela estava ótima e maravilhosa. Mas você não sabe que tu tá pobre, tu é cega, tu é nu. Está faltando o fervor espiritual, irmão. Não tem como ser uma igreja e não ter fervor, não ter entrega, não ter busca, não ir além. Nós começamos falando dos nossos irmãos no passado, porque que aqueles irmãos que eram trucidados, massacrados, humilhados de alguma forma ao ponto de serem crucificados, de botar fogo neles e eles dar glória a Deus. Fervor, entrega, intimidade, conheciam o Deus que eles serviam, faziam por amor, se entregavam mesmo. Então é o que nós temos buscado nesse lugar. E Jesus, nesse dia de hoje, ele te convida, ele me convida, ele nos convida a levantar dessa manhã daqui diferente. Porque a gente não pode só vir para a igreja e voltar para casa e eu já cumpri o meu devocional de hoje. Eu já fui, glória a Deus, a palavra foi abençoada, amém, maravilhosa. E daí... eu me lembro, eu estava meditando nessa palavra, eu estava me lembrando que a primeira vez que eu preguei,
me trouxe à memória por causa dessa palavra. Foi dado uma direção. Quando eu cheguei na minha casa, eu não fui fazer as coisas da minha casa. Eu fui botar meu joelho no chão e já dizer, Senhor, é para pregar a tua palavra, então me dá uma palavra. Já botei o joelho, já fui orar e já comecei a meditar. E dali Deus já começou a trabalhar. Eu falei, meu Deus, é isso. Sabe, nós estamos dispersos, essa igreja ela estava dispersa, ela estava ali, para ela estava toda bem, ela estava toda ótima, porque ela tinha riqueza, não tinha escândalo, não tinha problema com a doutrina, não tinha nada, então estamos ótimos, não precisamos de mais nada. E aí eu me lembro do jovem rico também, Senhor, falta você largar tudo. Falta você abrir mão daquelas coisas que são impedimento. Então que nesse dia de hoje, irmão, vamos orar. Senhor, o que está me impedindo? Me ajuda. Me ajuda. Porque se nós queremos realmente esse avivamento, esse fervor espiritual queimando dentro de nós, aquecendo o nosso coração, movimentando a nossa estrutura, nós temos que tomar atitudes. A nossa carne, ela não quer as coisas de Deus. Essa essência pecaminosa, ela ainda existe em nós. Jesus nos livra da culpa do pecado, mas essa essência ela ainda continua tentando de qualquer forma nos tirar da presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo, ele não anda por vista, ele anda por fé, porque quando nós olhamos, nós almejamos, nós queremos aquilo que nós vimos. E a palavra de Deus muitas das vezes está mandando a gente por outro caminho e a gente não atenta. Então, que nessa manhã, que o Espírito Santo sopre sobre nós e arranque de nós tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que está nos atrapalhando a nos lançarmos aos pés dele, e se entregar a ele para que haja realmente esse queimou, esse aquecimento lá dentro da nossa alma, lá dentro do nosso coração, porque só ele pode fazer isso por nós. No versículo 19, aqui do capítulo 3, ele vai dizer assim, repreendo e disciplino a todos quanto amo. Quando a gente vê repreendo, disciplina, a gente fala, poxa, ele está brigando com a gente. Ele não está brigando com a gente. Repreendo e disciplino a todos quanto amo. É amor. É amor. Irmão, Jesus, ele não abriu mão da glória, sabe? Ele, dos anjos adorando, santo, santo, santo. E ele abriu mão daquela glória e veio na face da terra como homem, Segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele não teve essa atitude, não foi, ele morreu na cruz, passou por aquele processo todo, não foi só para que nós estivéssemos aqui na igreja, não foi só para produzir um crente morno, não foi só para isso, não foi só, eu trouxe a salvação, agora eu estou salvo, vou sentar no banco, eu já estou salvo, glória a Deus, aleluia. Não foi só para isso. Existe uma missão para a igreja de Jesus Cristo na face dessa terra. Existe a missão para a igreja. Então Jesus, ele vem, ele morre, ele passa por aquele processo e ele ressuscita ao terceiro dia. Não foi para produzir um crente morno, omisso. Ai não, glória a Deus, aleluia, já está bom. Não está bom. Não está bom. Não está bom porque ele quer que nós vamos além. Esses nossos irmãos, eles foram além. Eles não olharam para suas casas, eles estavam nas cavernas. Eles não olharam para as suas situações. Eles estavam, acho que estavam numa casa linda e depois eles foram lançados lá, queimados vivos. Não, eles já estavam em condições precárias, pela pressão, pelo massacre, até ser queimados vivos e estavam dando glória a Deus. Foram além. Se entregaram mesmo pelo reino, se lançaram aos pés do Senhor Jesus, aos pés de Deus. Por isso aquelas coisas aconteceram.
A igreja, as pessoas hoje entendem, eu estou na igreja, e as pessoas estão vendo bênçãos de carro, de casa. Não é isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e ele venceu, e nós nele, nós vamos vencer também. É disso que ele está falando. Então, meu irmão, nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser inércios, mas ele quer nos encher do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós todos reunidos, somos o templo, estamos no templo, na igreja, mas cada um de nós somos igreja de Jesus Cristo, e cada um de nós precisamos ter o nosso coração, o nosso interior cheio do Espírito Santo. O temor cai por terra, o medo cai por terra, tudo cai por terra, e em Cristo Jesus, através das nossas vidas, o nome dele é glorificado. Então eu repreendo e disciplino. Por quê? Porque ele quer. É desejo dele que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele veio para isso. Não foi só dar salvação, mas ele quer nos encher e nos enviar. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Eu acho interessante que quando no João 5,39, ele diz, examinai as escrituras. Ele não fala ler as escrituras, ele fala examinar. Quando a gente examina, é diferente de quando a gente lê. Você leu, mas quando você examina, você capta ali coisas ali dentro e começa a queimar dentro de você, e aquilo vai te enchendo, e a tua fé vai sendo acrescida, e aqueles impedimentos vão sendo jogados por terra, e cada vez mais você vai tendo intimidade com Deus. É disso que ele está falando. E é isso que nós vamos ver aqui no versículo 18. No versículo 18, ele diz assim, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Então, o que está faltando? Quer fervor espiritual? Eu quero, meu irmão. Eu não quero ser um crente omisso, eu não quero ser um crente nécio. Eu não quero ser um crente temeroso, cheio de medo, não. Eu quero ser um cristão cheio do Espírito Santo. E eu quero que Deus olhe para mim. E é isso que eu quero para você, para nós, a igreja de Jesus Cristo. Que o mundo olhe como aquela mulher olhou do muro dela com o marido. E quando Eliseu está passando lá, ela diz, eis lá um santo homem de Deus. Eis um santo homem de Deus. Irmãos, essas coisas não foram só para o passado, não. Não foram só para o passado, sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele não faz acepção de pessoas. E Ele contou poderosamente com esse povo aqui no passado. Você vê que dos nossos irmãos, os apóstolos, só resta João. E os outros já estavam tudo na glória com Jesus Cristo. Você lembra de Estevão? Eu vejo os céus abertos. Meu Deus, que céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, irmão, se a gente quer fervor espiritual, o único caminho é se voltar para Deus. É se voltar na intimidade. Volta ao primeiro amor, volta para Deus, para servir em oração, no examinar das Escrituras, se entregue e deixar Ele trabalhar. E com certeza, em nome de Jesus, Deus vai estar operando cada vez mais no nosso meio. Essa é a maneira do nosso coração se aquecer, né? É assentar na mesa com o nosso Senhor. Intimidade com Deus, intimidade com o nosso Senhor Jesus. Né? Então, a gente vai estar ficando hoje por aqui, né? Que o Senhor Jesus, né, Ele vai estar nos abençoando com essa palavra, porque a gente vai ver, irmão, que hoje em dia, né, nós vemos hoje megas igrejas, né, multidões e multidões, né, de pessoas aglomeradas, glorificando o nome do Senhor, mas muitas delas não têm compromisso com o Evangelho. Não prega sobre o pecado, não prega a cruz, não prega santificação, justificação, não prega a vida eterna. Né? Muitos lugares fiéis, né? Correto, são lugares que estão corretos nas suas doutrinas, mas já perderam o fervor.
né? Então, que o Senhor, essa manhã, né, mais uma vez, temos buscado isso nele, né? Que ele nos visite e nos encha e que a gente tenha essa atitude de mudança. Senhor, vamos buscar nele, porque ele disse que sem mim nada podereis fazer. Então nós não podemos sozinhos, mas que a gente venha clamar e dizer: Senhor, me ajuda na leitura bíblica, me ajuda a voltar ao primeiro amor, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, e se levante hoje nessa força e que haja hoje mudança mais uma vez nos nossos corações. Né? Abacuque, ele diz: Senhor, reaviva a sua obra no meio dos anos. Esse é o desejo para a nossa igreja, que o Senhor reavive a obra dele no decorrer dos anos nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra.